O Conselho de Ministros vai aprovar ainda este mês a proposta de lei que fixa o valor das indemnizações por despedimento em 12 dias por ano de trabalho. A garantia foi dada ontem pelo próprio Primeiro-Ministro. As novas regras devem entrar em vigor já no início de 2013. A partir de janeiro de 2013, os trabalhadores que sejam despedidos vão levar para casa uma indemnização equivalente ao salário de 12 dias por mês de trabalho. Pedro Passos Coelho admitiu esta quarta-feira que a intenção do Governo é aprovar ainda este mês em Conselho de Ministros esta proposta de lei. Assim, as novas regras entram em vigor já no início do ano. O Primeiro-Ministro lembrou que a redução para 8 a 12 dias para as indemnizações por despedimento foi um dos compromissos assumidos com a Troika. Ainda assim, Passos Coelho justificou que o Executivo escolheu o limite máximo do intervalo da média europeia para causar a menor polémica possível. Em conferência de imprensa realizada esta quinta-feira, o secretário-geral da UGT fez uma nova proposta ao Governo nesta matéria. João Proença quer limitar o corte nas indemnizações apenas aos novos contratos de trabalho. No fundo, a UGT quer garantir que os trabalhadores que fiquem ao abrigo desta redução nas indemnizações possam estar abrangidos pelo Fundo Empresarial. A intenção do Governo é que o Fundo Empresarial, composto pela contribuição de 1% do valor dos salários, entre em vigor também em janeiro. Em relação ao subsídio de Natal da Função Pública, mais uma vez o Governo quer começar a pagar, logo no mês de janeiro, a primeira das 12 parcelas do subsídio de Natal. A solução já estava prevista para os funcionários públicos no ativo, agora estende-se também aos reformados e pensionistas. Segundo a proposta final enviada pelo Executivo aos sindicatos da Função Pública, a que a Lusa teve acesso, o Governo assume que o diploma produz efeitos entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2013. Para que a intenção do Governo seja uma realidade, o diploma tem de ser aprovado em Conselho de Ministros até ao final do ano. O poder de compra dos portugueses voltou a cair e é a União Europeia. Continua a ser. É a maior queda desde 1996. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o PIB expresso em paridade do poder de compra estava no ano passado em Portugal a mais de 22% abaixo da média dos países da União Europeia. Ainda assim, os portugueses têm 77,4% da média do poder de compra dos outros países europeus. É uma descida de quase 3 pontos face a 2010. Entre os países da zona euro, apenas a Eslováquia e a Estónia estão atrás de Portugal no que toca a poder de compra. Pedro Alves e Nuno Encarnação são convidados do Enfoque de hoje. Boa tarde, obrigado a ambos pela vossa presença. Nuno, começo por si. É inevitável esta perda constante de poder de compra, e eu até diria de direitos adquiridos? A questão é saber agora como é que nós vamos resolver o problema dos direitos adquiridos nesta fase do campeonato. Obviamente há muita coisa que está em causa porque o Estado não tem dinheiro para manter todos esses direitos ditos adquiridos e adquiridos por alguns, e que hoje em dia tem que se repensar porque de facto não há dinheiro para manter tudo isso. Mas a questão do poder de compra é perfeitamente natural que isso aconteça, obviamente com cortes nos subsídios, com maior desemprego, com um ajustamento que teve que ser drástico neste ano e meio e onde estamos a 1/3 ainda, que falta mais 1/3 de ajustamento daquilo que está previsto no Memorando da Troika, que é o que se tem dito, e por isso, para além do poder de compra que tem caído até agora, irá continuar a cair seguramente até ao fim deste programa de ajustamento. Não tenho a menor dúvida que isso aconteça. Mas não há alternativa a isso? Quando voltamos a ter melhores salários, quando voltamos a ter um crescente de emprego, quando voltamos a ter novas empresas e novos projetos em Portugal, quando a economia der o salto, quando a economia não começar a crescer, quando isso tudo acontecer, obviamente aí o poder de compra irá aumentar. Nesta fase, tenho a certeza que não há milagres, nesta fase nem poderá haver. Esta redução das indemnizações para 12 meses é algo que estava no memorando, portanto, negociado pelo PS, com a agrimã do PSD e do CDS-PP. Mas isto não é aqui uma opção, Pedro, pelo mais fácil, salários mais baixos, perda destes direitos? O mais fácil e por algo também relativamente... Estamos a transformar o quê?
em termos de competitividade e de salários baixos na Ásia, da Europa? Nem isso, porque não chegamos vamos ver, se a estratégia fosse correr para o fundo, também não estamos a correr o suficiente, porque, apesar de tudo, ainda há segurança social, ainda há alguns direitos laborais. Portanto, se a estratégia é, de facto, queremos competir com esse padrão, de facto, era rasgar a Constituição e de facto, ser um regime de selva. Haverá seguramente quem não se importe, mas de facto isso é contraproducente. Este contexto do embaratecimento dos custos do trabalho, como se fosse a resposta para o problema de competitividade. Não é. O problema de competitividade tinha-se vindo a apostar nele, enfim, fundamentalmente reforçando as qualificações dos portugueses, por um lado, apostando em setores em que podemos investir mais na qualidade e na diferenciação pela qualidade, num contexto de competição a nível internacional que é muito difícil, porque também, diga-se de passagem, eu, enfim, não que esteja a traçar uma grande fase de pessimismo na reflexão, mas dificilmente conseguimos resolver grande parte dos nossos problemas se não olharmos para a economia como ela está organizada à escala global e constatarmos que este modelo, se é para ser compatível com o Estado Social, não é. Não funciona. Porque, de facto, se nós aceitamos um princípio de liberalização das trocas internacionais pelas vantagens que isso traz, e traz vantagens, temos que aceitar também, como elemento complementar, que o comércio e a concorrência tenha de ser efetivamente justa. E, portanto, Mas não é. E, portanto, se temos que estar numa... Enfim, esse é um debate, evidentemente, que não é possível de fazer de um momento para o outro e que não depende só de nós. Mas essa questão foi dirimida na Organização Mundial do Comércio. Claro, e mal. Portanto, a questão é que hoje estamos a ver com propriedade o impacto que uma medida deste teor pode ter, especialmente quando as economias, enfim, dos países que tinham economia de mercado há mais tempo, arrefecem, e especialmente quando entram em crise, como é o caso europeu, porque depois tinha também mecanismos económicos, monetários e financeiros desajustados à realidade do que se propôs fazer, que foi a União Económica e Monetária. Portanto, esta tempestade perfeita destes dois fatores, de facto, leva à insustentabilidade, pelo menos nos casos dos países intervencionados, deste modelo de Estado Social. Porque eu concordo com o Nuno, isto é, não, neste momento, face ao registro de intervenção externa, o que constatamos é que a economia não cresce o suficiente para criar emprego e, em consequência disso, aumentar as receitas fiscais e permitir a folga necessária para repor aquilo que está a ser, neste momento, objeto de ataque. Agora, o problema é se nós nos conformamos com a narrativa e achamos que, enfim, vamos aceitando a lógica de financiamento como nos é apresentada, ou se de facto nos devíamos estar a mobilizar, primeiro no plano europeu para ter condições diferentes e para ser mais exigentes quanto ao modelo de sociedade que está subjacente a isto, e depois, efetivamente, no plano externo, ponderar-se neste momento, é sustentável querermos ser competitivos e ter que confrontar realidades que não têm nenhuma destas dimensões de proteção social, de proteção laboral e por aí fora. E isto no plano de abstração teórica mais elevado e de mais difícil concretização. Mas, de facto, são as raízes do problema. Confrontados com este cenário, o que é que se pode fazer? Concretamente, quanto a esta medida, apesar de constar do memorando uma renegociação, o PS procurou até ao máximo, enquanto teve funções governativas, aliás, na véspera do chumbo do PEC 4, uma das questões que foi colocada na concertação social tinha precisamente a ver com isto, e tinha mesmo a ver com a descoberta de um acordo bastante difícil, que teve a ver com o encontro de um equilíbrio entre patrões e sindicatos para se conseguir uma forma de reduzir o valor portanto, o número de dias que serve de referencial. E conseguiu-se estabelecer um valor acima deste, significativamente, com flexibilidade para ajustamento de negociação coletiva e que, obviamente, era menos penalizador para todos. Depois, este registro, esta opção do Governo é que me parece, enfim, ir longe demais, como em quase tudo, eu diria. Não é que eu tenha aqui uma narrativa à qual regresso, mas corresponde à realidade. O canal Memória, vou ter que ser pivô agora do canal Memória. Não, mas o Pedro acabou de falar. À vontade, mas a questão é, há efetivamente que olhar para isto, mesmo da perspectiva, mesmo que se aceitasse as premissas, e eu não aceito muitas delas, mas mesmo aceitando as premissas que isto era imprescindível, que se faça com um registro de justiça para o comparativo que nos é apresentado. O que se diz é, comparando com a realidade europeia a nível de imunizações, nós estamos num regime... Uma média ponderada entre 8 a 12 dias, que o Governo diz que optou pelo mais alto. Pelo mais alto. Pronto, mas 8 a 12 dias é parte da resposta, é parte do problema. É meia verdade. É meia verdade, porque a verdade completa era, vamos verificar qual é que é a remuneração tida por referência em muitos dos países que praticam os 8 a 12 dias. E, efetivamente, não é a remuneração base, é a remuneração total, que abrange todas as componentes remuneratórias e não apenas aquilo que é o vencimento base. Portanto, tudo o que seja adicional, de eternidade, horas extraordinárias. Portanto, tem um valor que naturalmente engorda o valor das indenizações. Mas isso também foi um erro negocial claro, do Governo. O que consta do memorando de entendimento não é a fixação em termos absolutos, ou melhor, esse fator não é um elemento. O que se refere é renegociar ou alterar a legislação no sentido de apontar para um registro diferente. Agora, o que não significa é que na fixação, precisamente porque o modelo de cálculo não pode ser o mesmo, é o mesmo que comparar os salários mínimos entre os Estados europeus,
que têm um salário mínimo de base mensal, ou que o pagam 12 ou 14 vezes, e aqueles que não têm uma base semanal ou noutra qualquer, obviamente o que interessa é o valor médio que existe de remuneração mensal garantida mínima e depois fazer o comparativo. E era o exercício que devia ter sido feito. E há, de facto, países que têm menos dias que são tidos em conta na indemnização, mas que, apesar disso, isso acaba até por produzir um resultado médio superior àquele do que já é pago em Portugal com o tempo que temos atualmente na legislação laboral. Por isso é que, como dizia, o regresso à narrativa é só no seguinte: o memorando não tem uma margem de imposição de tal ordem em que o único resultado possível fosse 12 dias nestes termos. E por isso é que o Partido Socialista, até o disse ontem, entende que a solução é desajustada e, mais uma vez, vai pelo caminho do empobrecimento do custo do trabalho, que é errado desta perspectiva do que devemos querer como objetivo a longo prazo. É mais um caso em que o Governo está a ir para além da Troika? João, não, quer dizer, eu acho que há aqui uma falta de memória sempre constante e permanente por parte do Partido Socialista, que é uma coisa que me faz alguma confusão, de facto. Porque eu trouxe aqui a página 22 do Memorando de Entendimento, a original, assinada e escrita, só com a pena, do Partido Socialista. Tem um valor acrescido. Tem um valor acrescido. Só com a pena, não. Em que diz eu vou dizer o que é que está aqui escrito. Diz: alinhar o nível de compensações por cessação de contrato de trabalho com o nível médio da União Europeia. Isto é o que diz. Então, não é para me dar razão. Não é para dar razão, calma. Se é alinhar com o nível médio não significa, não diz Está aí aqui alinhar com o nível médio de dias. Agora, diz agora alinhar vão com aos subterfúgios. Não é, não é subterfúgio nenhum. Peço Pedro, desculpa. ainda hoje Alinhar também, com a média é para o trabalhador o impacto que tem o despedimento sentido em termos iguais em Portugal ou noutro país. Alinhar com a média é isso. Um género destes também, que é na questão da TAP e da ANA, não sei o quê, agora já é tudo contra as privatizações da TAP e da ANA. Quando também está escrito que a companhia aérea, não diz lá a TAP, mas a companhia aérea tem que ser privatizada. Se calhar é uma não é oferecida de brinde. Daquelas... Portanto, o conceito, a distinção é o processo de privatização. Não é isso, é cumprir a lei e ser equilibrado. É uma coisa completamente desonesta com aquele chavão que fazem dos 20 milhões. A questão não é só concluir aqui. Deixa-me só concluir. Vamos deixar o Nuno concluir. O que está no memorando é exatamente isto que está aqui escrito. Por isso o que diz é que temos que alinhar pela média da União Europeia. Mas como o Nuno diz, não há uma referência entre 8 a 12 dias, não é? Tá bem. Nem há uma referência a dias, atenção, note-se. Vamos lá ver. Mas se a média é calculada, o relatório do FMI, da quinta avaliação, o relatório do FMI e da União Europeia, estão aqui os dois também, se quiserem ver, página 29 do FMI, página 16, dizem claramente que a redução será tabelada entre 8 a 12 dias. Relatório da União Europeia. No relatório da FMI, a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Porque estão a fazer a conta com base nos dias. Pedro, desculpa. Dois elementos da Troika dizem e escrevem isto nos seus relatórios. Com certeza, mas e não, por eles não lhes dá que nós razão. Nos devemos... Calma, é por eles que nós nos devemos reger em Portugal, porque não, são eles nós devemos nos reger pelo memorando de entendimento que assinámos com eles. E cuja interpretação está aqui, e que está aí, o que aqui diz, o que aqui diz é a média da União Europeia. Média da União Europeia. E o que é transposto. Mas não diz a média de dias da União Europeia. E isso faz toda a diferença. Uma coisa. Porque a média, fazer a média de 20 dias, Nuno, fazer a média de 20 dias, tendo em conta mil de remuneração, quando o rendimento real em documentos que toda a gente tem acesso. Claro. Das instituições que nos emprestam. E a crítica é esta leitura. Então estão todos mal estes documentos do FMI e da União Europeia. Estão, precisamente. Descobriram agora a pólvora. Não, estes estão mal. Esta análise o que diz aqui, Pedro, resta saber se Portugal tinha espaço de manobra para alterar isto. A opção inicial não é assumir que não tem e não fazer nada, porque essa é a estratégia, tem sido, ou melhor, a falta de estratégia é sempre. Bom, estas são as melhores decisões que temos. Somos pobrezinhos, humildes e bons alunos. E, portanto, portamos-nos bem, não questionamos o que o senhor professor nos diz. E, por isso mesmo, a Grécia, que está numa situação em que nem sempre conseguiu cumprir como nós, e tem a economia em desagregação completa, apesar de tudo, porque exige e porque coloca os termos negociais nos termos em que o Governo português também o devia colocar, obviamente obtém condições que potencialmente são mais favoráveis e que ajudam a aligerar a dificuldade. Tinha toda a razão em dizer isto. Se há um ano e meio atrás, negociassem como deve ser um memorando da Troika. Mas o que está aí negociado não exige... Se o Partido Socialista tivesse toda esta prontidão que agora questiona em cada linha do que assinou, isso é que devia ser correto. Dois aspectos diferentes. No primeiro lugar, o que aí está assinado, não exige uma redução para 12 dias. Primeiro, a cada linha de memorando, acontece qualquer coisa. Mas com base naqueles dois documentos. Mas calma, já vamos aos dois documentos. Calma, Nuno, primeiro, uma coisa de cada vez. Em primeiro lugar, o que está assinado e o que foi negociado não exige uma redução para 12 dias. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, como também é sabido, o argumento de sempre a rever o que foi assinado. Por acaso não é... Se o elemento de ponderação fosse outro, podia-se ter chegado também a um resultado diferente. É isso que o Pedro está a dizer. Podiam ter posto aqui, podiam ter escrito aqui
aqui Mas na não está negociação... escrito e nesse sentido não é vinculativo Está para escrito Portugal a ir média buscar... da União Europeia. Está aqui Mas escrito. Mas Está não aqui diz a escrito. média de dias da União Europeia. E tentar fazer de conta que é indiferente Foi o texto- calcular-se foi o com texto base que o no Partido Socialista rendimento escreveu. bruto, ou melhor, no rendimento completo, com todas as componentes remuneratórias, em que o valor pode ser, por hipótese, 1.500 euros, ou comparar com o rendimento de base, que é 1.000, e multiplicar isto por 20 ou por 12, não é irrelevante. E, portanto, a média tem que ter em conta o rendimento resultante desse número de dias. E é nesse sentido que a média da União Europeia tem essa componente. Mas já agora, também não é aqui o caso sequer, porque isto não foi objeto de alteração nas sucessivas avaliações. Mas o Nuno estava a dizer, o PS vem sempre a pôr em causa aquilo que assinou. Não, vamos lá ver, o que o Partido Socialista assinou e aquilo em que o Partido Socialista participou na negociação foi um memorando de entendimento assinado em abril de 2011. Desde lá para cá, houve 5 revisões do memorando que o Governo foi ajustando com a Troika sem consultar o Partido Socialista e hoje, em muitos casos, por acaso não é este porque o texto continua a ser o mesmo, mas em muitos casos, aquilo Está que lá, hoje este consta texto do está memorando lá. atualizado não é imputável, não é responsabilizável o Partido Socialista porque o Governo optou. Fez a sua opção de não Pedro, querer estamos a envolver falar de um e de caso não querer concreto. alargar Estamos a esse falar de um âmbito. caso Mas neste Eu caso estou só concreto, o Pedro já eu fez estou só a essa demonstrar. essa Neste caso ressalva. concreto, esse argumento nem é válido porque o que consta aí não é o que resulta desta aprovação. E quanto ao restante, há uma evolução da qual se pretendeu, por razões até taticamente erradas para o PSD, devo dizer. Porque, vamos lá ver, há uma dificuldade nacional e o PS está numa situação difícil porque assegurou a governação, assinou o memorando e se tivesse sido envolvido no processo negocial, Claro. naturalmente que as questões seriam diferentes e esse argumento que acabou de ser usado contra o argumento que eu apresentei era válido. Neste contexto, muitas vezes, não é. Pedro, esta solução pode ser eficaz de alguma forma para relançar a economia? E captar investimento estrangeiro? Tenho sérias dúvidas, isto é, aparentemente a única modalidade que temos para conseguir atrair investimento é sucessivamente baixar as remunerações e embaratecer o nosso Não, temos a questão do IRC, o nosso valor. que é uma questão nova. Mas não é essa, mas uma de cada Temos uma vez. questão do IRC. Mas quanto ao IRC, já Eu não estou a dizer tudo o que é mau, estou a dizer também o que é bom. Mas a pergunta é sobre isto. E se quanto a isto funciona... Mas é que eu estamos só a ir sempre pelo caminho mau. Tá bom. Temos o IRC, Agora, temos a questão do IRC, que é uma podemos ir ao coisa IRC, nova. Temos que o IRC. analisa as Podemos ir ao IRC a pessoas, seguir. que ajuda a Pronto, captação podemos ir de ao- investimento estrangeiro. Pronto, podemos Para ir não ao- dizer- Temos para não o IRC. usar Mas já a vamos história ao da IRC, carochinha tudo bem, aqui. mas quanto a este aspecto e quanto a outras medidas que têm o mesmo efeito de reduzir o valor dos salários, efetivamente, por um lado, não atrai tanto investimento quanto isso, na medida em que aquilo que muitas vezes, e aquilo para o qual estávamos a orientar a nossa produção, era para alguma capacidade de introdução de fatores de qualidade e de conhecimento, e que, naturalmente, não deixam de ser o fator determinante principal, porque para salários mais baratos, há outras vantagens em instalar unidades fabris, por exemplo, próximo dos países que as vão consumir, que por essa via acabam por produzir uma Isto poupança quase me maior. recorda, Ou João, seja, deixa-me só vou só acabar o raciocínio. Neste Manuel Pinho- Isto associado com outras coisas, de apostar sempre por este caminho do embaraçamento, a questão é onde é que paramos. Portanto, se depois não funcionar... Era essa uma das minhas perguntas. Se voltar a não funcionar, se voltamos a não criar mais emprego, o resultado é o quê? Agora a seguir voltamos a reduzir por exemplo, eu gosto de discutir-se a recordar- hipótese de aumentar meia hora por Nuno- meia hora de remuneração. o Nuno meia hora quer de recordar trabalho aqui por- alguma por coisa dia. Uma coisa que eu importante gosto de recordar. na vida política nacional. Na vida de José Sócrates e no governo de José Sócrates havia um senhor ministro, Manuel Pinho, que uma vez vendeu Portugal a dizer que era competitivo porque tinha salários baixos. Disse isto. Então, mas Isso, isso não é o e que mal- este governo está a fazer também, Não, não. pronto, disse isso e Disse mal, uma ontem- declaração não infeliz. referir Não, É uma declaração disse infeliz do ministro disse Manuel ontem que Pinho. não é infeliz. É uma- infeliz, é uma- infeliz. É uma É declaração infeliz. propositada. Ontem tivemos o senhor ministro da Economia a dizer que, de facto, Portugal tem salários baixos e não deve ter salários baixos. É diferente. O discurso é diferente. Aqui estamos a fazer Mas a isto prática aparentemente é que Não, também, porque o Partido Socialista não baixa os imposição. salários Ó, Pedro, e o governo atual não, por uma questão de inverte imposição. o discurso, mas depois faz pior. Nada disso, por uma questão de imposição. Por isso, do Partido Social Democrata nunca ouviram uma barbaridade destas como do ministro Manuel Pinho. Então ouvimos. Que era a crença socialista, era esta. Não, e era, como se vendia Vamos lá ver. Portugal, era assim que se vendia Portugal. Não era assim. Deste No governo, vamos lá ver, em que contexto? Pedro, No contexto ele da União disse- Europeia, ele disse ou não disse essa frase? Disse, e é muito Temos essa memória. É não é? infeliz Temos essa memória. afirmação. Como ontem Mas o no Ministro da contexto em que... Economia disse exatamente o contrário. Não. Portugal tem salários baixos e o que o deve ter ministro Manuel salários mais Pinho altos. disse Disse isto. o ministro Manuel Pinho disse foi infeliz de uma perspectiva estratégica. Não é isso para a qual o nosso caminho de desenvolvimento apontava. Mas o que é verdade, e a razão pela qual ele o disse também, porque ele não o disse por desporto, ele disse num contexto de atração de investimento estrangeiro, e o que é que ele estava a procurar dizer? Olhando para os parceiros europeus, num contexto em que, e falava em Pequim, num contexto de atração de investimento chinês para a Europa, que é um dos eixos relevantes da economia chinesa, e portanto o que ele estava a tentar demonstrar era, já que vão investir na Europa, venham para aqui em que o custo é mais baixo.
Portanto, é errado passar a mensagem desta forma, porque aparentemente estamos a valorizar o custo barato como um objetivo. Não deve ser, mas objetivamente o espírito que ele queria era trazer mais investimento, porque efetivamente aqui a mão de obra era mais barata. Não era um visionário, porque há uns anos da atrás perspectiva de visão, uma coisa não, desta. da perspectiva de visão estratégica de médio e longo prazo é errado. E infelizmente Mas o que é vai-se facto a é que- concretizar. Infelizmente esta visão do... Haverá um Mas a limite para concretizar, isto. não, note-se que o Partido Socialista aumentou o salário mínimo. Isto é uma pergunta, 400 esta disto- pergunta não tem nada... Bem, é uma mas o pergunta limite que eu disto é faço a fácil de ambos, não é? Uma explicar. pergunta que eu O faço a limite disto é todos. fácil de explicar. Há uma linha que nos separa. Até onde é que a perda como de António direitos José pode Seguro- ir justificada pela crise? Eu vou dizer, há uma linha que nos separa entre o PSD e o PS nesta situação, que é o Partido Social Democrata quer que a Troika termine o seu serviço em junho de 2014. É assim que está estabelecido. E por isso, quer fazer um ajustamento o mais depressa possível para que depois não se prolongue esta estadia da Troika. O Partido Socialista tem uma tese completamente diferente. A meio do caminho, disse, não, os senhores continuem cá mais tempo, vamos cá continuar. Agora, este ajustamento, qual é o fim disto? os dados da execução do- O fim disto Oh, é oh, Nuno. termos mais um terço de ajustamento que precisamos do memorando de entendimento, que ainda falta mais um terço, as pessoas não se podem esquecer disto. Eu acho curioso que há muitas notícias que aparecem como se fosse este governo a criá-las. Isto está escrito há muito tempo. Mas esta esta medida está escrita há muito medida tempo. nestes termos não está. Esta- É o governo atual Vamos que voltar à interpreta mesma discussão do mas é essa e não discussão. chegamos a nenhum entendimento. Mas esta questão está escrita há muito tempo. Se toda a gente lesse o memorando, ou se pelo menos a classe jornalística lesse o memorando, percebia... É alguma classe política, já agora. Não, percebia o que é que ia Não me acontecer. arriscaria a fazer apostas E sobre daqui a uns quantas meses pessoas ver o que é que vai acontecer mais, porque está tudo escrito. Está tudo escrito por herança. E sabemos ainda mais que temos uma baliza grande que o Partido Socialista não quer assumir, Ou não que no disse- próximo ano há 4 mil milhões que têm que emagrecer no próprio Estado. Eu ia dizer que isso é uma afirmação duplamente inverdadeira, mas é triplamente inverdadeira. É uma troika de Primeiro, afirmações. é uma troca de afirmações falsas. Em primeiro lugar, porque o que está escrito não está escrito sem margem de aplicação e de ajustamento, como é o caso desta medida, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que foi escrito em abril de 2011 já não corresponde ao que consta do memorando de entendimento em muitas medidas que foram sendo ajustadas. Esta E em medida terceiro e último lugar, está e em terceiro e imaculada último, e inalterada. e em terceiro e último lugar, mas com Está margem de aqui. manobra desde o início, e em terceiro e último lugar, qual manobra? os 4 mil milhões que são invocados como a desgraça que nos espera em fevereiro ou março do próximo ano resultam não de uma necessidade adicional de ajustamento, das duas uma, ou resultam do facto de termos cumprido o memorando, de isto ter matado a economia, e portanto é a prova de que o memorando não funciona porque as suas premissas assentam num cálculo que vai provocar uma recessão sobre uma recessão, ou alternativamente Pedro, são uma necessidade do Governo Esses 4 mil dar milhões agora só resposta me falta à impossibilidade da execução só me falta orçamental dizerem correr que bem. os 4 milhões foi este Governo que se lembrou e quer fazer isso. Não, por querer. Não é por, Não não é é, troika não é por que- querer. não é troika É por um que- misto de crença não é mística, troika que a austeridade fazendo resolve as os problemas contas- sem mais, Fazendo as contas à faça sustentabilidade dados da do execução país. e da economia que Pedro, mostram o contrário. Pedro, não é a Troika, se calhar, que fazendo as contas a este país e a sustentabilidade do mesmo, diz assim, os senhores têm que emagrecer o Estado em 4 mil milhões, senão não são sustentáveis. Não é isto que acontece? Não é isso é que este acontece. Governo que pensa assim? Essa é a narrativa da Troika e Não do é Governo narrativa. abraça, mas que está Não é que errada. abraça. Está duplamente errada, porque falha a identificar faz o diagnóstico errado da doença e faz o diagnóstico errado da cura. Porque assume que o problema é estrutural e o país é insustentável com estes valores. Que a doença Com foi estes o Partido valores. Socialista que a criou. Se- Por isso agora Hoje de manhã, precisamos dos diagnósticos. o que incomoda no debate é que continuamos a dizer que o demónio em pessoa encarnou no engenheiro José Sócrates e destruiu o país em 2 anos. Não, mas Quando a por realidade acaso não é. diária e Não é cotidiana verdade. Não demonstra é verdade. que Portugal está num contexto de grande dificuldade, Eu não semelhante a outros posso dizer países uma- eu não europeus, posso dizer uma que está num afirmação contexto em que os problemas têm muito mais a ver com o contexto internacional em que estamos e que provocou. Eu não sei se leu, não sei se o Nuno leu uma obra recente relativa ao período de resgate e ao processo que levou ao resgate e que é elucidativa digamos, da evolução dos juros e da evolução final, a partir do momento em que a Grécia foi resgatada e a forma como isso contribuiu decisivamente, enfim, já discutimos este assunto várias vezes, Pedro, temos de terminar, meus mas se o senhores. atual governo tem a expectativa... Estou a ler uma outra obra que tem o título Basta e que devia ler Mas também. se o atual governo almeja, efetivamente, fazer com que o país volte a crescer e permitir ultrapassar a crise, de facto, deve olhar para a realidade e não para aquilo que é uma folha de cálculo no portátil do Ministro das Finanças, que não corresponde ao que está a acontecer no país. Não corresponde à degradação da situação Meus económica senhores, e social. Meus senhores, muito obrigado a ambos pela vossa presença. É sempre um prazer tê-los aqui. Amanhã outro tema estará em foco.